Olá! Dando prosseguimento à nossa série de estudos sobre o cristianismo, hoje falaremos sobre a Igreja na Idade Média, um período marcado por grandes avanços e diversos retrocessos. Que Ele, o Divino Mestre, nos abençoe e possamos ter um ótimo aprendizado juntos. Muito obrigado! Terminamos o nosso estudo anterior com a queda do Império Romano do Ocidente, dando fim à Idade Antiga. Toda uma unidade que era submetida às ordens de apenas um líder, o imperador, agora é substituída por diversos reinos com características muito diferentes, com idiomas, culturas e crenças religiosas totalmente distintas. Vale a pena relembrar que somente a parte ocidental, com capital na cidade de Roma, sucumbiu às invasões bárbaras. O lado oriental do Antigo Império, com sede em Constantinopla, continuou por mais quase 1000 anos a existir. As migrações das elites militares, financeiras, intelectuais e políticas para o leste, isto é, para o Império Bizantino, deixaram muito fragilizadas as igrejas cristãs da parte oeste, principalmente a sua sede na Cidade Eterna. O bispo de Roma, abandonado à própria sorte, ficou exposto a todo tipo de perigo sem um exército forte para proteger a sua instituição. Assim, alianças começaram a ser desenhadas em busca de fatores que viessem a preservar a Igreja Católica, e a mais promissora foi a associação com o grupo bárbaro que há muito já mantinha uma certa parceria com o Império, os francos. Os francos formavam uma das civilizações germânicas que adentraram o espaço do Império Romano e estabeleceram um domínio duradouro na área que cobre a maior parte da França dos dias de hoje. Com a ascensão de Clovis, o primeiro rei a unir todas as tribos francas sob um único governante, surge a oportunidade que a Igreja estava esperando, o retorno de um poder forte e coeso. Após muita negociação, o monarca concorda em ser batizado na nova fé e promete ainda a conversão de todos os seus súditos, em troca do importante reconhecimento do bispo de Roma em relação à sua autoridade real. Uma nova fase expansionista se inicia então na Igreja, só que desta vez com desafios muito maiores, o de catequizar povos mais que analfabetos, e sim bárbaros ágrafos. Quase um século de muitas lutas e poucos avanços se passa. Diversos reis e papas acabaram se sucedendo, até que surge um novo líder católico conhecido como Gregório Magno. Papa Gregório, o Grande, percebeu que apenas o aprendizado através das imagens conseguiria alcançar a conversão dos grupos bárbaros, e assim, a velha prática de leitura dos evangelhos é posta de lado, e um novo conceito de catequização é introduzido. Com esse novo modelo de conversão introduzido por Gregório Magno, a Igreja agora começa a colher grandes frutos, e o cristianismo volta a se expandir por toda a Europa. Vale salientar também, em 607, algo muito importante acontece no coração da instituição católica. Foi a decisão do imperador Focas, garantindo que o título de Bispo Universal pertencesse exclusivamente para o Bispo de Roma, dando prerrogativas e direitos até então jamais justificados a um comandante religioso. Com esse poder absoluto, com um grande exército e sem precisar se explicar a ninguém, um período muito delicado para o cristianismo inicia. Muitos historiadores acreditam que este é o momento da criação efetiva do papado. Antes, o papa era apenas um simples bispo. A sua importância era mais por se localizar em Roma, a capital, do que pelo reconhecimento de sua autoridade frente aos outros líderes eclesiásticos. Enquanto isso, os novos reis francos são chamados de reis indolentes, perdendo cada vez mais força e respeito. E aí que surge um funcionário real, chamado Carlos Martel, que numa batalha heróica, impede a invasão islâmica no território que hoje conhecemos como a França. Vale a pena lembrar que os mouros já haviam conquistado a Península Ibérica e se preparavam para tomar a última resistência cristã. Com a vitória liderada por Carlos Martel e com monarcas cada vez mais preguiçosos, o comando vai se transferindo gradativamente para os mordomos, uma espécie de prefeito da época, até que o último deles, chamado Pepino, o Breve, toma o poder e é coroado o novo rei dos francos, dando início a uma nova dinastia, a dinastia carolíngia. Pepino ganhou o título de rei, mas não tinha total legitimidade,
necessitando ainda do reconhecimento papal, que acabou sendo realizado após alguns acordos com o pontífice Estevão II, que veio em pessoa pedir ajuda militar a Pipino contra os lombardos que ameaçavam Roma. Além do apoio militar, o novo rei dos francos também se comprometeu a oferecer à Santa Sé uma grande área para sua segurança, os famosos Estados Pontifícios. Sendo assim, após o acerto desse contrato, reconhecido formalmente pela Igreja e coroado definitivamente em 754. Agora, com um grande território, autoridade espiritual inquestionável e um exército poderoso, a Igreja torna-se aspirante à maior força da Idade Média Europeia. Os anos passam e o filho de Pepino assume o poder, e este novo rei vai entrar para a história como o monarca mais importante da Idade Média, sendo conhecido como Carlos Magno, o homem que refundou o Império Romano, agora chamado de Sacro Império Romano Germânico, uma fusão entre Igreja, Roma e bárbaros. Mas este será o tema do nosso próximo estudo. Terminamos mais um capítulo da nossa série histórica sobre o cristianismo. Fique com Deus e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado.